gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Quero agradecer a Deus porque tem mantido aqui dentro do possível, isso o Senhor tem feito, mantido aqui as publicações semanais, nos dias segunda a quinta, segunda a quarta, as lições, né? Da classe do adulto, da classe do jovem e da classe do adolescente, e terça e quinta sempre aí uma palavra, um versículo bíblico, a estamos refletindo para a nossa meditação, edificação, para que sempre haja um bom depósito em nosso coração e também a nossa mente, amados, seja voltado para as coisas do alto. Então seja bem-vindo você aqui que está conosco, aqui agora no quadro Momento de Reflexão e ao tema A iniquidade promove o juízo divino. Isso não só nesse versículo que vamos estar lendo, mas em tantos outros versículos. Isso é uma verdade bíblica incontestável com respeito a essa questão e a esta realidade. Para tanto, vamos estar lendo, vamos estar orando, melhor dizendo, antes de lermos o versículo bíblico. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida e a esperança que temos de que a qualquer momento haveremos, Senhor, de estar com o Senhor, e isso para todos sempre. Abençoa, Pai, esse momento, estaremos refletindo também sobre este assunto que fala da iniquidade. Ajuda-nos, Senhor, neste momento, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar lendo aqui antes de meditarmos no texto bíblico, que é a base, tá bom, para este momento de reflexão. Que se encontra em Jó, capítulo 22, versículo 10 ao versículo 12. Eu pus 3 aí, mas é 12, tá bom? Deixa eu só... Prontinho, já acertei aí, tá bom? Então é Jó 22, 10 a 12, tá bom? Vamos estar lendo aqui. 10 diz assim: por isso, essa aqui é a palavra agora de Elifaz para Jó. Ele acaba pegando pesado com o servo, seu amigo, e este homem de Deus, Jó, quando ele passa a alegar que toda a questão dessa opressão, da questão de uma vida totalmente voltada às suas riquezas e seu materialismo e a falta de sensibilidade com o próximo, ele acaba categoricamente atribuindo tudo isso a atos que Jó tenha cometido, quando sabemos que esta não é uma verdade. Porém, estas palavras que vamos ler se trata de uma teologia bíblica no que diz respeito a este tema. A iniquidade promove o juízo divino. E, para tanto, o versículo 10 ele diz: por isso é que estáis cercado de laço. É que ele está se referindo a Jó. Porém, não vamos considerar Jó, vamos considerar todos que passam a conviver com essa realidade, né? Que vamos estar lendo aí durante o percurso dos pontos. Por isso estás cercado de laço, é uma conclusão, e te perturba um pavor repentino, ou treva de modo que nada podes ver, e a inundação de águas te cobre. E ele diz, no versículo 12, não está Deus na altura do céu? Olha para a mais alta estrela,
quão elevadas estão. Então, diante desses 3 versículos, o amigo ele passa a atribuir nessa consequência daqueles que vivem sob a esfera da prática do mal, da opressão, né? E sob o estado de iniquidade. Antes de prosseguirmos e entrarmos no ponto, é importante compreendermos esses 3 sentidos que a Bíblia nos traz: pecado, transgressão e iniquidade. Já tem outros vídeos que tragam esse esclarecimento, mas não deixa de ser oportuno aqui falarmos novamente, lembrarmos. Pecado é o estado comum a todos nós, no que diz respeito à inclinação. Não é que nós, aqueles que se voltam para Deus, aqueles que pela fé na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, eles são salvos, eles são libertos, é nascido de novo, uma nova esfera passa a fazer parte dessa pessoa. Então, o pecado pode até residir nela, mas ela não é uma pecadora, porque ela prima pelas coisas de Deus e vive uma vida sob a esfera da santificação, né, da sua própria vida. Porém, quando se diz pecado, fala daquilo, né, que está relacionado à nossa inclinação comum a todos nós, a de pecarmos. Transgressão é quando temos conhecimento da palavra de Deus e passamos, através desse conhecimento e desse confronto com respeito à vida que venhamos estar vivendo, né, contrária ao que nós lemos na palavra de Deus, e tratamos com irrelevância e passamos a continuar pecando. Aí já deixou de ser um estado de pecado para um estado de mão levantada, que se diz transgressão. E além daquilo que a Bíblia diz, pelo conhecimento que já temos. Esse é transgressão. Agora, a iniquidade é o estado terrível, amados. É o estado em que somente uma intervenção divina é que pode nos trazer à luz desta condição em que estamos. Passamos a ser insensíveis, primeiramente, com nós mesmos, porque nós sofreremos por conta disso. Segundo, perdemos a sensibilidade com respeito às nossas atitudes em que praticamos. Isso aconteceu de forma clássica com o exemplo de Davi. Davi, ele sabia o que era pecado. Davi, ele sabia o que era transgressão. Porém, Davi, pela questão do caso de Betseba, ele entrou sob o estado de iniquidade. Nem a advertência dos servos, não é esta mulher de Urias, o teu servo. Não é esta Betseba, mulher de Urias, o teu servo que está em guerra. Em outras palavras, é claro, mas nesse sentido ele falou, o servo. Ele perdeu a sensibilidade de que Betseba não era propriedade dele. Era esposa, era casada. Ele estaria cometendo adultério. Porém, através da parábola que o profeta Natan trouxe pela instrumentalidade de Deus a Davi. Ali houve uma ação de Deus. E Davi caiu em si. Quando o profeta disse e que ele se raiveceu pela parábola, aí o profeta disse: este homem és tu. Ali desmoronou como se uma escama diante do estado em que Davi se encontrava, em iniquidade, que são pecados seguidos de pecado, atitudes que promovem, né, a esfera da quebra de vários mandamentos de Deus, como foi o caso de Davi. Então, iniquidade, oxalá o Senhor nos guarde deste grande mal, porque só o pecado, o salário dele já é morte. Agora, muito mais, como também a transgressão, mas muito mais o estado de iniquidade, que é onde uma vida doentia, em fazer mal ao próximo, sem olhar
e não importa quem seja, pois é este o estado em que aqui ele faz disse aqui anteriormente. Ele diz aqui, ó, pois sem causa, ó, ele diz já no versículo 5, não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades. Ele passa aqui relacionar isso na ótica dele faz, que não era o caso de Jó. Mas é uma realidade que muitos acabam se encontrando nesse estado. Isso é teológico. Questão de uma vida de iniquidade. O povo de Israel entrou nesse estado também. Aí diz aqui, pois sem cauda tomaste penhores a teus irmãos e ao nu despojaste do vestido. Não deste alcançado água a beber e ao faminto retiveste o pão. Mas ao poderoso pertencia a terra. E o homem acatado habitava nela. Ó, despediste vazias viúvas e os braços dos órfãos foram quebrados. Aí ele fala das consequências daqueles que ele estava relacionado a Jó, mas para nós é daqueles que é o caso da teologia bíblica com respeito a essa verdade. Daqueles que vivem. É inevitável a iniquidade, uma vida sob esse aspecto, ele promoverá por certo como um laço e vai trazer para essa pessoa, né, juízos que vai começar pela aflição, né, da sua alma, pela inquietação, pela falta de paz, e aí se segue tudo isso dentro do parâmetro do tratamento de Deus e do seu juízo. Então a iniquidade promove o juízo de Deus pela omissão do socorro ao próximo, como vimos no versículo 7. Não deste algo de beber e ao faminto retiveste o pão. Também pela omissão, a iniquidade promove o juízo divino, pela omissão a justa balança, como é o versículo 6. Pois sem causa tomaste penhores a teus irmãos e ao nu despojaste do vestido. Isso fala de uma realidade e que nós podemos trazer como e conjecturar como aqueles que vivem sob uma balança injusta, sobre um tratamento injusto, com aqueles que têm sobre ele o domínio ou com aqueles que eles conhecem o Estado, mas em vez de ajudar, acaba promovendo mais ainda a desgraça, né, daquelas pessoas. Tendo um exemplo aqui, como um comerciante, como aquele que, por balanças injustas, acaba prejudicando aqueles que nem sequer têm para comprar, e assim se torna, né, um ato de iniquidade. E terceiro lugar, pela omissão da justiça ao órfão e viúva, como lemos no versículo 9. Tudo isso está dentro do campo da iniquidade. Ele relacionou pecados seguidos, que mostra a falta da empatia e a omissão ao socorro, a omissão à justiça e a omissão à balança justa, ao tratamento equilibrado. Isso até o tema agora de momento, quando desta mensagem, aqui no nosso país, diante da reunião dos 20, que vamos estar tratando da desigualdade humana. E tudo isso está dentro de um estado daqueles que se encontram sobre uma vida de iniquidades. Que o Senhor nos guarde deste mal, porém não podemos encerrar essa mensagem sem deixar esta esperança, que ainda que cheguemos a este grau, que ainda que cheguemos a essa condição de iniquidade, se nós nos voltarmos para Deus, se nos arrependermos do nosso pecado e cremos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e no sangue que foi derramado na cruz do Calvário, por certo, o Senhor, seu sangue precioso, há de nos perdoar todos os pecados, ainda que dentro do campo de iniquidades,
e nos outorgará a sua graça, pois a sua palavra mesmo nos diz, através do apóstolo Paulo a Romano, aonde abundou o pecado, estado de iniquidade, superabundou a graça por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Logo, a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Não permaneça, caro ouvinte e amigo e ouvinte da palavra de Deus. Se essa palavra que você está aqui comigo, até aqui, tem trazido a você, né, a realidade do estado exatamente que você se encontra. E você estava insensível. Mas se agora você está passando a entender, isso não é uma outra coisa, senão a luz do alto. A luz de Deus a resplandecer em teu coração, para que você tome a partir de agora uma atitude de fé, uma atitude de quebrantamento, de humilhação diante do Senhor em fé, na certeza de que, fazendo isso, o Senhor vai perdoar o seu pecado, você vai fazer parte da família de Deus, do aprisco do Senhor. Faça isso. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando para o final desta reflexão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa presença. Pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que embora seja, Senhor, uma palavra a princípio dura, mas é uma possibilidade, Pai, de estarmos ou nos encontrarmos, ou passarmos a nos encontrar nessa condição, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque assim aconteceu com Davi, este homem que é e tem um testemunho da Bíblia como homem segundo o teu coração, e ali foi escolhido como rei de Israel. O homem, ó Pai, que escreveu ali parte, na sua maioria, dos salmos. O homem que demonstrava total comunhão com o Senhor. Porém, Senhor, não vigiou, estava sob um momento de apatia espiritual, que se está relacionado, Pai, certamente, à questão dele permanecer no palácio, enquanto deveria estar guerreando. Que o Senhor nos guarde de baixarmos a guarda, Senhor. Ó Pai, mas que o Senhor nos dê um coração sempre vigilante e possamos estar sobre o altar da oração, ó Pai, para que o Senhor venha nos guardar de toda tentação e de todo o mal, ó Pai, que venha nos levar a esta condição temerosa e que ela promove de maneira, Senhor, inevitável o juízo do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. É o que nós pedimos, ó Pai, e já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.